Olá! Hoje nós vamos falar de um tema que eu considero muito importante na vida, na qualidade de vida, no relacionamento. Nós vamos falar de sexualidade humana. Exatamente. Dizer que Freud, há muitos e muitos anos, já dizia que o papel da sexualidade é fundamental no papel da cultura, no gerenciamento de uma relação. Muito pouco se fala de uma forma responsável sobre sexualidade. Fala-se muito sobre erotismo, sobre o sexo, mas não se fala da sexualidade, da importância que é se conhecer que a sexualidade é algo nato, é algo natural, totalmente diferente de falarmos de ato sexual ou de sexo. O programa Saúde em Seu Lar hoje vai abordar esse assunto com muita responsabilidade, uma profissional capacitada para falar sobre esse assunto. Então vamos trazer aqui uma psicóloga, doutora Leda, que é especialista em sexualidade humana e abordar esse assunto de forma responsável, de forma que realmente faça alertar nas pessoas a importância de se buscar uma vida de sexualidade saudável. Por isso, convido vocês a continuarem conosco. Nós vamos para aquele intervalo rápido e já voltamos aqui com essa entrevista muito importante que eu tenho certeza irá ajudar muitas pessoas. Volto já já. Bem, estamos aqui de volta com o programa Saúde em Seu Lar e vamos hoje falar desse assunto muito importante que faz parte da saúde, né? A sexualidade também faz parte da saúde. Vamos começando por aí. E tenho o prazer de receber aqui, já tivemos a oportunidade outras vezes de conversar com a Leda Chaves Sampaio, não é isso? É isso mesmo. E que é psicóloga. E mais, ela é especialista em sexualidade humana. Ela é especialista, tem essa especialização dentro da psicologia em sexualidade humana. Esse assunto tão importante que faz parte integral, total da nossa vida. Não é isso, Leda? Verdade, é isso mesmo. Muito obrigada, viu, pela sua presença. Eu sei que está corrido a sua vida, mas você vem colaborar com um assunto tão importante como esse. Imagina. Ô, Leda, nós estávamos aqui conversando antes de começar o programa. Normalmente as pessoas fazem perguntas, nós vamos para as ruas, fazem perguntas ou encaminham por e-mail. Em relação à sexualidade, você não consegue perguntas das pessoas. As pessoas querem saber. Eu tenho certeza que existe um interesse enorme dentro de cada um de saber, às vezes tenha ou não problema, e não se expressam, não tem, vamos dizer, coragem, entre aspas, se podemos chamar de coragem, de falar de sexualidade. Qual que é a sua opinião sobre isso? Assim, né, Regina, a sexualidade, falar de sexo, é algo que na questão cultural foi muito proibida, né? Nós somos de uma sociedade ocidental, cristã, né? Onde tem o sexo vinculado a pecado, a errado, a algo não puro. Então, na parte, né, da existência humana que traz esse peso, né, do errado, do pecado, é o sexo. Então as pessoas, elas para falarem de sexo, elas têm que entrar em contato com aquilo que é impuro. Isso de uma maneira muito errada. Certo. Né? Porque sexo é algo que está, como você acabou de colocar, é saúde, está dentro, é uma necessidade, né, do ser humano. Certo. E as pessoas não perguntam, não falam por causa disso, entre outros fatores, né? Sim. E aí eu coloco nessa questão, se as pessoas não falam, não perguntam, como é que elas estão fazendo, né? Sim. Como é que está a vida sexual das pessoas? Ou será que as pessoas sabem tudo sobre sexo? Ou não sabem nada. Ou não sabem nada. ou acham que sabem, né? Pois é. Complicado. E poderia estar fazendo, tá tendo uma vida sexual melhor. Né? Então é muito comum, esse ponto que você colocou é importantíssimo.
Tem casais, independentes da faixa etária, fazem sexo, mas não falam. Não falam, como a gente escuta, o arroz com feijão há anos, tá, mas não fala, como que pode fazer diferente? Então, se as pessoas não são capazes, né, de falar entre seus pares, imagine fazer uma pergunta no ar. Com certeza. Eu já tive a oportunidade, nós já até falamos sobre isso aqui no programa, mas eu acho que é um assunto que é bastante interessante nós estarmos, inclusive, tentando, né, Leda, ajudar a mudar essa cultura, mudar essa questão do túnel do tempo de antigamente, que não podia se falar. Eu acho que nós estamos vivendo outra época, outra era. E o que eu acho muito importante, eu tenho certeza que você vai concordar comigo, como é que você passa isso para os seus filhos? Como é que você consegue conversar sobre sexo com seus filhos, com seus adolescentes? Que é fundamental para que esses adolescentes tenham uma vida sexual saudável, inclusive. Não é isso? Então, eu acho assim, um ponto importantíssimo. Porque isso passa, né, na questão até da educação, né, uma educação para a sexualidade. Eu não estou falando de educador, né, aquele normatizador, aquele que vai estabelecer o que é bom para o outro. Mas proporcionar um espaço que o adolescente, a criança, dentro da sua maturidade, da sua faixa etária, sejam capazes de entender o que está acontecendo, sem aquele peso, né, do errado, do pecado, né, da coisa suja, né? Você olhar uma criança, entrar em contato com a sexualidade dela, porque a criança tem sexualidade. Ela não tem vida sexual. Mas ela tem sexualidade. Mas ela tem sexualidade. A sexualidade é nata. Exato, é daqui, né? E as pessoas, o que que acontece, né? A sexualidade, ela tá restrita ao ato sexual. Esse é o grande problema. Ato sexual é uma coisa, sexualidade é outra. Com certeza. Tá? Então, quando eu faço um carinho, eu faço uma carícia em você, quando eu te abraço, ali existe sexualidade. Ali são né, a pele de um, o toque do outro. Né? Ali tem uma manifestação da sexualidade. Então, existe isso nas crianças. É fisiológico também. Se a gente vê um bebezinho, né Freud, né, no século passado já mostra isso claramente, né? Que a sexualidade ela está presente até no bebê. Quando a mãe vai estimular, vai trocar uma fralda, você vê o bebê com uma ereção, ele houve uma estimulação, ele teve ali uma ereção. E ele não sabe o que é vida sexual, não sabe o que é sexo, o que é relação. É assim como as crianças, às vezes maiores, crianças de 2, 3, 4 anos, que é comum, se descobre. Exatamente, descobre o prazer do corpo. E aí quando você coloca como esse pai e essa mãe vai lidar com essa reação tão natural. Que para eles muitas vezes chega escandalizados. Porque o pai e a mãe já têm uma visão erotizada do sexo. Ele já perdeu aquela da infância, né? Aquela naturalidade. O sexo a sexualidade ela está erotizada. Então, quando uma criança está brincando com outro, né, 4, 5 anos, você já vê que aquilo é uma relação. Eles estão... Não é. Aquilo é uma brincadeira, é um jogo sexual. Eles estão se descobrindo na questão do toque e da carícia. Né? Não significa que se estimule esse tipo de situação. Isso é natural, não é, Lê? Não, isso não é... Não, né? Exatamente. Mas explicar... Isso aí, não. Por isso que, inclusive, né, é uma coisa assim, aproveitar esse espaço, né? Pai, mãe, educadores, quem cuida, os cuidadores de crianças, é importante conversar com seus filhos desde pequeno, observar essa fase, lidar com naturalidade, porque você vê todo o trabalho da pedofilia. Por que o pedófilo ainda é tão grande, né? A incidência, a gente vira e mexe, Por quê? Porque a criança, ela é muito vulnerável pela fase do desenvolvimento psicossexual dela. Normal. Então, por isso que ele se aproveita dessa fase dessa janela né, que está aberta ali. Exatamente. Então, o que acontece? É importante você lidar com naturalidade para que seu filho, a sua filha não seja, né, uma vítima,
né, de um pedófilo, né, de um abusador, né? Bom, eu acho que aí, Leda, você já até explicou o que é a sexualidade, né? Nessa sua exposição, se você quiser acrescentar mais alguma coisa, para ficar bem claro, né? Que eu acho que isso é muito importante. Sexualidade para muitas pessoas é ato sexual. E não é. Não é. Né? Então, Isso acho que exatamente. Ficou claro, né? Vida sexual, sexualidade é um conjunto. A sexualidade tem a ver com a afetividade, tem a ver com aspectos emocionais, tem a ver com amor, com a questão, sim, dos sentimentos, tem a ver com a cultura, tem a ver, né, com os aspectos psicológicos. Né? Agora, sexo é masculino, feminino. Né? E ato sexual? E ato sexual é uma outra coisa, é uma prática, né? Sexual. Eu acho muito importante a Leda ter feito essa exposição em relação à criança. Então, quando muitas vezes acontece, não pode bater, não pode se escandalizar, né, Leda? Eu acho que, eu acho que aproveitar esse momento isso é muito importante porque é muito comum. Como que a mãe, vendo uma criança, por exemplo, se tocando e sentindo prazer, deve agir? Com naturalidade. Porque a criança, ela percebe a reação contrária da mãe, né? A maneira de reprovar. Porque a criança, ela não está entendendo. Ela está se tocando, está sendo bom, ela está tendo prazer. Então, ela não entende por que aquilo é errado. Certo. Então, dependendo da reação da mãe, essa criança vai fazer escondido. Tá. Né? Aí a gente já começa os problemas. A questão do desviante. O prazer está no escondido, o prazer, você não lida de uma maneira autêntica, de maneira libertária com o seu prazer, né? Sexual. Eu acho isso muito importante, gente. Olha, se atenham realmente a isso, porque isso pode evitar muitos problemas na vida daquela criança, né? Com toda certeza. Ô, Leda, o que é a sexóloga? A sexóloga, então, ela estuda essa questão da sexualidade, é claro, mas assim, qual que é exatamente o seu papel, né? Vamos dizer assim, que você é especialista, é uma psicóloga de formação e depois também se especializou aí muito bem, por sinal, em sexologia humana, né? Sexualidade humana ou sexologia humana. Assim, o terapeuta sexual, né? Ele trabalha com essas questões, né? Para entender. São conflitos na área da sexualidade, que hoje inclusive hoje a gente vive, né, um momento da sociedade muito confusa. Sim. Nessa questão. Está muito confuso, né? Então, nos aspectos emocionais... Está muito erotizado, né? Também, né? Está muito confuso. Essa questão dos trans, né? Está muito confuso. Sim. Né? Então, o que acontece? As pessoas não param para pensar na sua sexualidade, até pelo fator repressor que o sexo remete. Mas o terapeuta sexual, ele vai trabalhar com as questões dos conflitos, né, da sua identidade sexual, com as disfunções sexuais. O que são as disfunções? São quando acontece, né, alguma alteração no seu funcionamento. Né? Você não tem orgasmo, você não tem libido, não tem desejo, né? Você tem dores no ato sexual. Então, entender o que está acontecendo. Isso também é uma atuação, né, do terapeuta sexual, porque a ejaculação rápida, a disfunção erétil, porque tem muito, está provado nos congressos, né, que a gente participa, tem fatores clínicos, né, tem fatores hormonais, orgânicos, mas tem uma gama muito alta de fatores psicológicos, né? Então tem pacientes que não adianta remédio, que não tem. Então o terapeuta sexual, ele vai ajudar nessa compreensão desse conflito, onde está sendo sabotado, né, esse prazer sexual. E também tem na parte da educação, onde é orientar os educadores a como lidar, aos pais como lidar. Né, que hoje você vê, a internet, ela chega com uma gama de informações, tem gamas absurdas, orientações absurdas. Né, sem cientificidade nenhuma, as pessoas, sabe, hoje tem uma maneira muito leve, descompromissada, até irresponsável de estar falando de algo, né, que é tão saudável, tão normal na vida, né? Então, o terapeuta sexual, ele vai trabalhar em ajudar, e muitas vezes em casal,
Porque um problema no casal, né, uma forma de funcionamento da relação do casal vai prejudicar, vai comprometer a vida sexual. É impossível isso não acontecer, né? E os problemas de ordem sexual interferem no relacionamento. Também. O sexo, isso já é pesquisa, trabalho. E muito interessante. O sexo, gente, assim, o sexo, ele não é um critério que vem nos 3 primeiros critérios para juntar um casal, juntar 2 pessoas, fazer você casar para sair morar. Mas ele vem, é o número 1 para fazer você separar. Tá, e como é que é para então, você se unir? Tá, quem em primeiro lugar? Pois é, então para unir não é o fator. Mas é o sexo que mantém. O sexo também é um fator importante para manter. Tá. Entende? Então, assim, ele é importante para manter a cumplicidade. Agora, o sexo é uma coisa que, enquanto você não conquista, né? Isso é muito comum nos casamentos. Sim. A gente vê, casei, depois de 1 ano, 2 anos, já ficou sem interesse. Sem interesse. A gente escuta muito assim, essa metáfora. O arroz com feijão, aquela coisa que já sabe, perde o interesse, parece que perde a paixão. E o sexo, né, a vida sexual de um casal é algo, Regina, que tem muito mito, né? Tipo, tem que ser aquela coisa cinematográfica hollywoodiana. Vai ter. Mas no dia a dia vai ter as rapidinhas, que também pode ser cheia de cumplicidade, pode ter fantasia, pode ter criatividade, pode ter lugares diferentes. Uma coisa que filhos muda muito a vida sexual Sim. do casal, né? Tem até muito. Mudanças na mulher hormonal que afeta, que a maioria dos homens não tem esse conhecimento. Então, assim, no casamento, o sexo, né, ele precisa ter um lugar... Ele precisa ser regado, de ser falado, de ser conversado. No namoro, hoje tem muita questão no namoro, né? Hoje é muito comum, né? Os namorados preocupados, isso eu acho muito legal, sabe? Os namorados procurarem saber como que está tendo esse problema, o que a gente pode ajudar, a parceira está envolvida. Então, tem que se falar do sexo para saber... Pra gente estar trocando, né? Trocando as informações e sabendo o que está acontecendo com o outro. E trocar prazer, troca, né? Tá. Agora, Leda, por que eu não sei, eu li uma pesquisa há um tempo atrás, não foi agora, que o índice de frigidez, de falta de libido da mulher é muito alto. É isto que é muito alto ou a falta do orgasmo? Qual que é exatamente o que acontece com a mulher? Né? São as mulheres anorgásmicas. É a falta do orgasmo. São mulheres que não entram em contato. As frígidas, elas não conseguem ter orgasmo. Isso, né? Isso. Parece que é um número bastante substancial. A mulher, né, ela hoje, ela é muito vítima de uma pressão de estética, de corpo. Né? Então a mulher, ela não entra em contato, é diferente de um homem. Gente, o homem, ele tem contato com a sexualidade, ele é estimulado desde pequeno. As mulheres não. Certo. Então as mulheres, elas têm uma dificuldade de entrar em contato. A mulher não se masturba, a mulher não se toca. A mulher não conhece o corpo dela. Né? Então Mas é justamente pela rigidez da educação, da cultura. Exatamente. Então ela delega para esse parceiro, para esse homem, que ele tem que dar esse prazer. Mas como ela não conhece o corpo dela, né? E não conversa sobre isso. E não conversa. E tem a questão, também, eu digo aqui para os homens, né? Se a mulher fala, muitas vezes o homem questiona, mas aonde você andou vendo isso? Por que você já está reclamando? Né? Quando a mulher ela quer falar, olha, eu não tive prazer, eu queria fazer, eu tinha vontade, mas você já teve isso com alguém? Então, as mulheres têm muito receio de falar. Coloca em dúvida. E isso para ela... A fidelidade, o que ela está vendo. Isso piora, né, Leda? Isso dificulta a sua parceira. Então, abre espaço para sua parceira. Então, ela tem dificuldade de entrar em contato, né, com o corpo, com o prazer. E tem a dificuldade de abrir seu coração, falar, porque ela vai citar, olha, aconteceu alguma coisa, você saiu fora, você fez alguma coisa que nós não fizemos. Exato. Por que você está com essa ideia? Alguém te fez? Então, quer dizer, se o homem ele abre esse espaço, né, para
para a esposa, para a namorada, para a companheira, para a parceira, entende? Ela vai poder entrar em contato. E uma coisa, né, uma coisa que eu sempre falo, os homens têm que ser mais criativos, né? Sim. Porque os homens, para eles, só tem 3 partes da mulher que são capazes de excitá-la, né? É um engano muito grande, né? O homem acha que ele tocar nos seios, tocar na vagina e tocar nas nádegas são a parte que a mulher vai se excitar. É um engano. A mulher, ela é, né, extremamente sensível, estimulável a carícias, né? Então, a mulher é capaz de ter um orgasmo psicológico. Sim. Ela é diferente do homem, estímulo, né? E ela sozinha, se ela começar, ela pensar, ela consegue. Então, a mulher é movida a carícias. certo? Né? Então, é só ver as gueixas, né? Você Sim. vê que as gueixas, o cabelo, né? A nuca das gueixas, sempre muito enfatizados, né? Sim. Porque o pescoço é algo extremamente excitante para as mulheres, né? Os punhos, né? As pernas, né? Então, são áreas do corpo da mulher que eu sempre falo, é só olhar onde elas fazem tatuagem, é quase sempre o mesmo lugar. É verdade. É quase o mesmo. Então, assim, vocês homens, observem isso, né? É quase sempre no mesmo lugar que elas fazem tatuagem na nuca, aqui na cintura. Então, são áreas erógenas, são zonas erógenas, né? E altamente estimuladora. Que a mulher, né, vai ali. Então, se é algo que já está programado, você já vai procurar a sua parceira já tocando, ela já sabe o que vai acontecer. E quando você já sabe o que vai acontecer, você perde a excitação, você perde, né? Isso. A questão da fantasia, da surpresa. Então, isso os homens têm que estar muito atentos. Né? É a criatividade. Nós vamos continuar nesse ponto que eu acho que é muito importante, mas nós vamos ter que ir para o intervalinho, tá, Leda? Rapidinho, nós vamos para o intervalo. Espero que vocês estejam gostando, né? É muito importante essas informações que a Leda está passando aqui, com a sua experiência, com o seu conhecimento científico, né? Isso é muito importante. Quero convidar vocês a estarem assistindo o programa todo domingo, 19h30, aqui pela TV Poços. Reapresentação, quintas-feiras, 16 horas, sextas-feiras, 6 horas da manhã, e também pelo canal do YouTube, né? Doutora Regina Cioff. Não deixem de assistir, passar para os seus amigos, né? Nós fazemos esse programa com muito carinho para você, porque eu quero fazer diferença na sua vida e de sua família. Volto em um minutinho. Estamos aqui de volta com o programa Saúde em Seu Lar, com a Leda, que é psicóloga, especialista em sexualidade humana, minha amiga, grande profissional, né? Uma mulher incrível, né? Obrigada. Eu admiro muito a Leda, muito batalhadora, né? Mulher que vai mesmo buscar aí e ajudar no máximo que ela pode, em tudo que ela puder, da sua especialização. A Leda é muito boa mesmo. Né, uma profissional muito capacitada, viu, Leda? Obrigada. Parabéns aí pelo seu histórico, seu trabalho. Obrigada. Viu? De verdade, de coração. Obrigada. E além de ser minha amiga, né? É verdade. Leda, mas eu fico brava com ela porque eu convido ela para uma certa coisa, ela não quer, né? Eu convido ela para a vida política, né, Leda? E ela não quer, né? São mulheres que precisam somar para que a gente possa crescer dentro da política, fazer a política de uma forma saudável, né? Para falar o seguinte, eu sempre falo, Leda, abrindo parênteses, eu sempre nunca esqueço que o Papa, um dia, ouvindo uma homilia do Papa Francisco, o Papa Francisco disse o seguinte, que a melhor maneira de você fazer caridade é fazer a boa política. Para fazer a política para aqueles que precisam, né? Esse é um outro assunto, mas eu estou convidando aqui no ar, né? Leda, mas nós estávamos no caminho seguinte. Você falou dessa questão dos pontos eróticos da mulher e que o homem não busca, não procura, né? Mas você não acha também que as mulheres deveriam, sabe, se elas estão se sentindo desconfortáveis ou não estão bem na sua vida sexual, ela também deveria sair, fazer um esforço,
e sair e sentar e conversar abertamente? Mas conversar com o parceiro que você está falando? Sim. Depende da relação. Eu gostaria disso, eu gostaria daquilo. Assim, depende se o homem ele está aberto. Né? Porque tem isso também? Que porque ele pode estar reclamando porque aí já começa, né? Mas isso é um machismo terrível. Mas a gente vive uma sociedade extremamente machista. Ainda muito, infelizmente. A gente vive uma sociedade... E isso, para os homens, né, também é um peso insuportável. Né? Eu falo, se Deus me desse a oportunidade assim, Leda, vai descer, você vai ser homem ou mulher? Não, volto mulher, com todo o machismo. Porque ser homem também, ele tem que trazer um peso que ele não pode mostrar as emoções dele, o homem não chora, o homem não pode ter fracasso, o homem tem que estar sempre, né? Sempre na questão da não força, pode falhar. Não pode falhar. Então, é um peso muito grande também para a existência, né? Do homem. Então, assim... A mulher... Porque é algo também que vem de uma educação, de uma cultura que é imposta dentro de casa. Pois é. Você tá chorando, que é isso? Você é homem, não pode chorar. A gente escuta muito isso. Ainda, com certeza. A gente vê, né, vê no shopping, um menino tá chorando porque né? Ele tá chorando porque ele tem emoção. Sim. Ele tem afeto, ele tem emoção. Depois, como é que a gente... E nós, mulheres, criamos esses filhos, depois queremos que eles se tornem homens que vai entender mulher. Como que você vai entender mulher se você não lida com a sua emoção? Sim. Homem, para entender mulher, tem que saber... Pelo menos se entender também. E tem que entrar em contato com a emoção dele para entender a emoção do outro. Tá. Né? Então, a questão da mulher falar para o seu parceiro, muitas vezes tem da dificuldade do parceiro ouvir, como se fosse uma queixa. Não é uma queixa. Ela está falando com a pessoa com quem ela tem relação sexual, com quem ela quer ter uma vida sexual ativa, prazerosa, né? Uhum. Agora, um homem também, que às vezes a gente vê essa questão, eu só queria retomar a questão da frigidez, né? Da mulher com dispareunia, que é a mulher que tem dor no ato sexual. A dispareunia, só abrindo parênteses pra gente, que é dor no ato sexual, dispareunia, ela só pode ser algum problema orgânico ou mesmo emocionalmente ela pode ter dor? Ela pode ser os dois, por isso que ela tem que ir ao ginecologista, né? Ela tem que ver se tem algum problema. Não tem nenhum problema, né? Mas ela tem a dor? A dor é psicológico. Tá. E, gente, assim, é impressionante. O corpo está falando o tempo todo. O nosso corpo fala o tempo todo. Então, o que acontece? Uma mulher que... um homem nunca pode nada, né? O homem, ele não entra em contato com prazer. Ela quer sair, não, isso custa caro. Ir na praça comer uma pipoca, não vamos. Vamos fazer, não vamos. Não vamos. Como que esse homem, ele quer que essa mulher, à noite, ou à tarde, ou de manhã, acorde e dê prazer? Tenha prazer. Se ele, né, na vertical, é só não. Então, essa mulher, com esse corpo, né, interditado em todas as áreas da sua vida ao prazer, ele quer que ela tenha prazer na horizontal. Não. Então, assim, não tem, ela é uma pessoa só. Né? Então, a vida sexual, eu sempre falo, uma vida sexual prazerosa, ela parte, né, primeiramente, na horizontal, parte como que está na vertical, como que é o dia a dia. Né? No relacionamento. No relacionamento, na intimidade, prazeroso. A intimidade mesmo, não só a intimidade sexual, não, a intimidade de conversar, de trocar ideias. De carícia, de Mas pegar. Isso não existe. Ô, Leda, uma coisa está acontecendo demais. Você, com certeza, deve ter muito isso na sua clínica, seu consultório. Hoje, você vê casais sentados na mesa, cada um no seu celular. Acabou. É impressionante. Impressionante. Um senta, outro senta. Celular. Esses dias eu estava num restaurante aí e eu estava observando um casal. Leda, um casal jovem. Jovem. Chegaram, sentaram na mesa e não teve como não observar, porque estava bem na minha frente. Não trocaram uma palavra. Sequer. Jantaram. Saíram. Eu até comentei, eu estava com uma amiga, eu falei assim, que coisa impressionante. Mas é isso mesmo. Então, Leda, isso, você imagina o que impacta isso na sexualidade
na vida, não é Sim, isso? exato. Como que você vai, né, lidar? Tanto que hoje algo que está crescendo muito é a pornografia. As pessoas estão ficando, né, com vício, né? As pessoas, porque elas não falam, não fazem, mas elas estão... A compulsão, né, por pornografia está muito alto, está muito grande, né? E é algo viciante. Qual é a consequência disso? Porque o que acontece, né? Quando você fica viciado, né? Você fica uma dependência. Não uso o termo viciado. É que o viciado é uma terminologia mais comum. Mais comum, então, viciado, uma dependência, né? Ele está com uma dependência em pornografia. Porque para o cérebro, quando você assiste um vídeo, para o cérebro, você está captando ali, você está vivenciando. Então você tem ali, né, o teu corpo, o teu cérebro, ele vê aquilo como uma relação. Certo. Você se satisfez. Então é muito comum, não estou dizendo que é normal, mas é muito comum o que acontece? Desenvolver disfunções sexuais. Por exemplo, quando vou ter uma relação sexual com uma pessoa, com, né, uma mulher ou um homem, eu tenho uma disfunção. Começa a alterar meu funcionamento sexual. Ou eu tenho baixa libido, ou eu não consigo me excitar, ou eu começo a ter disfunção erétil, eu começo a ter uma ejaculação prazer rápida. é igual ao orgasmo? O prazer, Podemos dizer que o prazer é igual ao orgasmo? Olha, você pode ter prazer... você pode gozar numa relação e não ter um orgasmo. Não ter orgasmo. E pode ter, né, um orgasmo, que é algo extremamente excepcional. É uma pré-mortes, né? Você perde o controle, né? É uma delícia, pena que é segundos, né? Mas assim, não são todas as pessoas que experimentam. Sim. Né? Então, não são todas as pessoas. Tem pessoas que morrem sem experimentar um orgasmo. Então, agora, gozo, e as pessoas não conseguem diferenciar. Elas acham que gozou é ter orgasmo. Não, um orgasmo, né, é diferente de um gozo. Você pode ter gozado, pode ter... E nem todas as relações também... Você precisa... Você tem um orgasmo. Não tem toda. Então, você gozar... Não é uma matemática, não né? É uma regra, não né? É uma regra. Então, vai ser aquela... foi bombástica essa relação, a gente teve um orgasmo, mas não é todo dia, não é sempre. Depende de uma série de coisas. Vai ser uma relação, né, que vai ter... vai ter um gozo, você vai gozar, mas necessariamente não vai garantir um orgasmo, porque tem vários fatores. Sim. Né, que influenciam. E é muito triste, né, Leda? Você, tenho certeza, muitas mulheres, para tentar, vamos dizer, segurar o seu casamento, fingem. Sim, verdade. Não é verdade? Verdade, fingem uma triste realidade. A gente já tive a oportunidade de conversar com muitas pessoas, amigas e tudo, falar, olha, eu finjo porque eu quero segurar meu marido, eu quero segurar meu casamento. Isto vai criando um transtorno psicoemocional comportamental tão grande na mulher que fica depois inviável qualquer tipo de situação. Porque você pensa, né? Sim. Você tem uma relação sexual com alguém que você não tem mais desejo, que você não tem prazer, que você tá ali, né? Que não queria estar, né? No Código Penal isso se chama outra coisa. Né? Sim. Porque você é como se fosse um estupro, você está se violentando, porque o seu corpo não quer. Mas você está consentindo. Consentindo, mas tá, porque o seu corpo recebe como uma relação não consentida, porque você psicologicamente não quer. Não quer. Né? Embora, então, e uma triste realidade no Brasil, né? No mundo eu não sei, mas no Brasil, muitas mulheres são violentadas dentro do casamento. São estupradas dentro do casamento. Isso é uma triste realidade. A gente pouco se fala nisso. Eu não vejo, mas isso é uma triste realidade. É a violência sexual contra a mulher. A violência sexual no casamento. Que existe, com certeza. Né? Por quê? Porque você é minha, aí vem a questão da posse, aí vem a questão da sexualidade. Por quê? Porque o sexo, ele está vinculado ao poder. Certo. Sim. Né? Eu, particularmente...
uma leitura minha teórica, eu acredito que os crimes sexuais não estão vinculados a sexo, a sexualidade, mas a poder, né? Então você você precisa ter e provar que aquele corpo é seu, aquela pessoa é sua, está sob seu domínio. E muitas vezes alguns homens precisam se sentir, é minha, não tenho não, eu não quero. Como que ela não diz não para mim? Ô Leda, mas o que explica isso? Por que a mulher chega ao ponto desse, de saber que está sendo violentada, de saber que está ali forçada, e ela continua com aquela pessoa? O que acontece, meu Deus? A gente fica se perguntando, porque tem mulheres, eu prefiro sofrer, mas estar junto. Meu Deus, isso é um distúrbio psicológico dessa mulher, não é possível. Aí você vai ver a história e a construção dessa sexualidade, as emoções, os afetos. A leitura dessa mulher, qual que é a leitura? Ela foi a leitura que o amor está vinculado à dor. Meu Deus. Então é muito comum você ver mulheres, né, que se submetem a essa relação violenta, né? Ela ter sido vítima de abuso, ter sido violentada psicologicamente na sua infância, na sua adolescência. Então ela tem uma compreensão que aquilo ali, tipo, como a gente escuta, a mulher nasceu para sofrer. Faz parte. Faz parte do sofrimento. É normal. Então, é normal isso. E muitas vezes viu esse tipo de sofrimento na mãe, na avó. Aí acha que também ela tá. Isso eu tenho que passar por isso, é meu destino. Isso acontece, exato. Né? Que na verdade não é destino. A gente, né, hoje já tem estudo da psicogenealogia que em geração se reproduz alguns problemas na família, que não é maldição, não é destino, mas tem um movimento psicogenealógico, né, que vai trazer... Seria alguma coisa tipo, para as pessoas entenderem, uma genética, vamos dizer assim? Psicológica. Uma genética psicológica, claro. Mas nós, eu sempre digo isso, as pessoas acham, é só corpo, não, é alma, espírito, tudo, né, Leda? Não é. É tudo envolvido. Exato. Você vê, né, é de geração em geração. Um exemplo, o meu avô, um exemplo, né, que às vezes que acontece muito na clínica. O meu avô casou com uma mulher que tinha vaginismo. O que é vaginismo? O vaginismo a mulher, ela é um movimento involuntário da vagina que não permite a penetração. Ela não consegue, ela trava. É psicológica, ela trava e não tem. Hoje tem trabalhos, né? Eu trabalho com uma fisioterapeuta, a gente faz um trabalho juntos, né? Tem grandes avanços em ajudar, tem exercício. Fisioterapia pélvica. Fisioterapia pélvica, né? Então, o que acontece? Ela... Já trouxe aqui no programa. Ela, né, faz esse trabalho e a gente faz esse trabalho junto. Então, o que acontece? Um caso, né, bem típico de psicogenealogia na área da sexualidade. Sim. O avô casou com uma mulher que tinha vaginismo. Ninguém sabia. Certo. O filho, anos depois, casa com uma vagínica, uma mulher que tem vaginismo. Que coisa. E o neto casou. Então, quer dizer, isso só você vai perceber, você vai entender numa terapia, você vai conseguir entender. Essa reprodução é inconsciente, né? Então, e isso outras áreas, em todas as áreas da nossa vida. Então, é importante você falar, querer compreender, não ficar na dor, né? Porque a dor tem, mas ela não precisa virar sofrimento. Exato. Então, ajuda os profissionais, ele vem, é para isso, é para que a sua dor não se transforme no sofrimento. Né? Leda, nós temos que ir mais um intervalo, né? Você acredita? O programa está quase no final e eu quero até convidar você para que a gente possa fazer um segundo programa, porque o assunto é muito extenso, né? E é muito interessante. Mas vamos para o intervalo bem rápido e já volto aqui com a Leda falando sobre esse assunto tão importante e vital, né? Para que as pessoas sejam felizes e vivam com qualidade de vida, né? Nós vivemos em relacionamento, gente, não tem jeito. Não é isso? Volto já já. Estamos aqui de volta com o programa Saúde em Seu Lar, falando sobre sexualidade. Estou aqui com a doutora Leda, que é especialista, tá, em sexualidade humana, psicóloga,
de formação, né? É verdade. Leda, então como é que diante de toda essa, fez um apanhado geral, né? Os problemas são muitos, mas nós não temos tempo de detalhar, mas eu prometo que nós voltamos para poder detalhar mais. Mas qual que é o papel mesmo da terapeuta? A pessoa te procura quando? Ela até, vamos dizer, chegar no momento e falar, olha, eu vou precisar de ajuda. Primeiro ela tem que saber que tem ajuda, né? Como você disse aí, pois né? Tem muita gente que não sabe, nossa, então a doutora, ela é especial. Não é isso, Leda? Exatamente. Assim, o terapeuta sexual, o meu primeiro atendimento, até as pessoas não estão, né? Meu primeiro atendimento, eu sempre falo, tem que ter disponibilidade. Por quê? Porque você leva, assim, quase 2 horas comigo. Sim. Né? Então, porque você assim, também tem que ter o poder de tirar, né, das pessoas, né? Isso já é uma coisa que vocês realmente têm, né? nata, Existe. E depois é claro que vocês se preparam. Exato, né? A gente se prepara, né? Com então certeza. você tem ali no primeiro atendimento, assim, na terapia sexual, você já sai com as possibilidades do que pode estar acontecendo. Tá. Né? Por isso que é um atendimento. E ali você estabelece a sua terapêutica. Olha, o que a gente vai trabalhar é isso. A gente vai focar nisso. Por quê? Porque sexo é desempenho. Não tem como você fazer uma análise aberta, olha, não tem prazo, não tem... Não, tem início, meio e fim. Sim. A média é 15 sessões. 15 sessões. Alguns casos... De 2 horas, média? Não, são aí é o padrão. É 15 sessões de 60 minutos. Tá? Ok. E como prazo, é um tratamento com prazo, o terapeuta, né, ele precisa estar bem... tem alguns casos semanais, alguns casos quinzenais. Cada caso. É um caso. Né, então precisa de uma avaliação. Então o terapeuta sexual ele vai trabalhar sempre vinculado à questão do desempenho, da questão sexual que está ali. Certo. Né? Como queixa, como problema. Quer dizer, tem que levantar todo um histórico, né? Tudo. Pessoas... Porque também, né, Leda, na hora que as pessoas resolvem procurar o tratamento, tudo, as pessoas já vão dispostas, realmente, eu quero resolver meu problema. Ou não. Não. Ou por exemplo, normalmente vai a esposa, a mulher sozinha, vai o casal. O que é mais assim comum? O que eu vejo que os homens vão e as mulheres têm muita resistência. Certo. Né? E assim, eu faço aqui, né, uma reflexão para nós mulheres. Né? Não tenha medo de ir no terapeuta, de entrar em contato com a sua sexualidade, de falar... Né? Independente precisa de ajuda. Se o seu marido, seu parceiro, namorado foi buscar ajuda, é que ele quer ficar com você, né? E ele quer trocar, né, o prazer, ele quer ter prazer com você. Então tem mulheres que não acompanham, né? Então o homem costuma ir sozinho. Vai buscar. Nem todas as mulheres vão, muitas vão. Mas tem uma boa parte ainda que delega para o homem a questão de um bom desempenho sexual. Né? E ele procura, ele quer melhorar, ele quer fazer, e elas, né, são mais reticentes. Né? Questão de traição é uma coisa que a gente precisa, afeta a vida sexual. E olha, gente, quando o casal consegue lidar com esse episódio de maneira madura, vai um terapeuta, gente, eles conseguem ter um recomeço, resgata, né? Primeiro esse estigma de traição, de afeto, não, teve uma relação extraconjugal, foi um episódio, então vamos tratar, vamos ver o que aconteceu. Se recomeça, né? Então, tudo depende. Então, o terapeuta, ele pode até ajudar nessa questão, certo, mas vai depender dos dois estarem dispostos. Leda, mas assim, a mulher, muitas vezes, ela pode até se sentir melhor se ela for sozinha. Primeiro, não, assim, no início, tipo, se abrir com você como profissional, até como mulher. Até como mulher, vamos dizer assim, porque não deixa de existir uma... A questão do gênero, né? Com certeza, a questão do gênero. Então, eu vou te procurar porque você é uma terapeuta, eu fiquei sabendo que você é uma boa profissional, mas você é mulher. Né? E ela vai sozinha para colocar as suas angústias. Isso acontece. Mas normalmente eu atendo sozinha. Mesmo que eu atendo o marido primeiro, depois eu atendo. Não atendo junto. Os dois têm um espaço.
elas são atendidos separados. E depois eu atendo juntos. A hora que chegar o momento... Aí chegam os dois juntos, né? Mas é muito interessante essa questão do gênero, porque os homens, eles aprendem também, através da terapia, a conversar com uma mulher. Interessante. Eles aprendem a conversar com uma mulher. Eles têm esse ganho aí secundário. Secundário, né? Eles têm esse ganho. Então, eles passam a conversar, eles começam a conversar com as parceiras. Olha que interessante. Então, os homens, eles procuram mais você, assim, temos, né, no teu dia a dia, do que as mulheres, inicialmente. Que os coisa, homens né? procuram. Mas até eu fico feliz, sabia? É verdade. É interessante os homens estar se preocupando em querer ter um relacionamento saudável, ter uma vida sexual saudável, uma sexualidade saudável, né? Porque a mulher, ela é criada para não falar. Não falar. Então ela não procura. O homem não. O homem desde pequeno, ele é estimulado a mostrar desempenho, a mostrar virilidade, ao poder que um pênis dá para ele. A mulher, ela tem que esconder, ela tem que travar as pernas, como eu tô aqui, ó, cruzada, ela não pode fazer isso, né? Tem que esconder, a saia tem que estar aqui. Então, ela vai falar, né? Entendi. Ela vai falar menos que o homem. Então, mas os homens estarem levando, isso já é um grande... Nossa, é uma conquista. Uma conquista. É uma conquista, realmente eu fiquei até surpresa. Ô Leda, eu gostaria mais de conversar com você, eu tenho certeza que as pessoas estão falando assim, né? Mas nós vamos dar continuidade a esse assunto, não falamos especificamente dos problemas, que eu acho que é interessante saber, né? Dos problemas específicos, né? Que atinge aí a sexualidade, os homens e as mulheres. E nós podemos, até já quero te convidar, se nós podemos dar sequência, acho que fica até interessante, né, Leda? Pode ser. Né? Também o ouvinte, né, tem na memória recente. Exato. Vamos dar sequência. Tá certo? Sim, claro. Vamos dar sequência. É assim, gente, as pessoas sexualmente mais resolvidas, elas melhoram muito a sociedade. Não tem recalque, não vai ter inveja, elas estão felizes com ela mesma. Eu não vou ficar atenta se você perdeu cintura, se você tá... Entende? Eu vou estar bem comigo. Exatamente. Né? Autoestima. Né? Autoestima, eu tô bem com o meu corpo, né? Então, eu tô satisfeita. Exato. Pensa bem que sociedade... Seria bem melhor, né? Bem melhor. Então tá, estamos combinados aqui. Próxima semana a gente dá continuidade, porque nós vamos falar especificamente das disfunções, que eu acho bastante interessante. Leda, leva o coração. Obrigada. Né? Você e o Márcio já estão com uma coleção lá, né? Eu tenho, mas eu também trabalho na delegacia. Leva para a delegacia. A Leda, ela trabalha na delegacia da mulher. Não é isso? Também. Então, imagina a experiência que ela está tendo para conversar conosco, né? A gente vai falar um pouquinho mais da violência contra a mulher semana que vem. Tá bom. Tá certo? Tá bom. Muito obrigada, viu? Imagina, Regina, conte sempre assim, com o meu saber, na medida do possível, se eu puder contribuir para esclarecer as pessoas. Eu acho que esse é o lugar de nós que estamos aí com um diploma, com uma cientificidade, é ajudar as pessoas a viverem com mais qualidade de vida, né? Ajudá-las a sair de um sofrimento. Esse é o nosso lugar, os profissionais da área da saúde. Eu sempre digo aqui, o que eu quero fazer é diferença na vida das pessoas. Esse programa, através do programa, a gente informa, conversa sobre todos os assuntos, né? E isso ajuda as pessoas, e isso é o nosso papel também nessa vida, né? Verdade. A vocês quero agradecer o carinho, então está prometido aí, próxima semana, doutora Leda de novo aqui, vamos dar continuidade, né, e falar aí das disfunções, que ficou muito assunto para falar ainda, tá bom? Um grande abraço para vocês, uma ótima semana e até a próxima, claro, se assim ele permitir. Até lá!